A seguir... Olá pessoal, quarta-feira, dia 10 de maio, e no Mundo UFG de hoje nós vamos falar sobre o sistema de cotas para entrada no ensino superior. A UFG tem investido em políticas públicas e inclusão para ser uma universidade de fato para todos. Vem com a gente saber de que forma isso pode te ajudar agora no Mundo UFG, que já está no ar. Sejam muito bem-vindos vocês que nos acompanham aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está com a gente é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos, e ele tem barba cheia. E eu vou te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 62991811406. Vai lá no nosso Instagram também, @TVUFG. Se ainda não segue, comece a seguir para ter acesso a várias informações sobre a universidade e também sobre a nossa programação. E agora eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas, porque já estão aqui com a gente os nossos convidados de hoje. Comigo aqui nesse primeiro bloco, o professor Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação da UFG. Ele se descreve como um homem de pele morena, com cabelos e olhos castanhos escuros. Também aqui com a gente a professora Thelma Garcia, pró-reitora adjunta de assuntos estudantis. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com olhos de cabelos castanhos. Os cabelos são ondulados e na altura dos ombros. Sejam muito bem-vindos, que bom tê-los aqui mais uma vez para a gente debater, falar sobre esse assunto que é tão importante, né, de ser esclarecido. Muitas dúvidas ainda se tem sobre essa ingressão, né, na universidade. Então, professora Thelma, começa falando para a gente como que esse aluno que chega, que tem vontade, na verdade, de vir para a Universidade Federal, ele pode contar com esse sistema de cotas. Seja bem-vinda. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, professor Diego, que está aqui nos auxiliando. É uma satisfação. Boa tarde, professor Israel. Uma satisfação estar aqui participando do programa, através da TV, através do rádio. Então, aqui, meu boa tarde a todos que nos assistem e que nos acompanham nesse momento. Agradecer pelo convite e a oportunidade de falarmos um pouco sobre esse momento tão importante que estamos passando agora esses dias, nessa alegria de termos o campus fervilhando com esses estudantes, o interesse em vir para o UFG. Estamos aqui exatamente para poder esclarecer um pouco mais esses estudantes sobre essas possibilidades, né? Então, em relação às cotas, né, Cássio, a UFG é uma das universidades precursoras nessas atividades afirmativas, nessas ações afirmativas, e hoje nós temos, né, assim como das demais universidades federais, o percentual de vagas, né, 50% das vagas dos ingressantes através do processo seletivo se dão para as cotas. Nós temos diferentes tipos de cotas, né? Nós temos as cotas que são destinadas a grupos étnicos raciais específicos, como da população negra e da população indígena. Temos as cotas sociais, né? Que são para os estudantes de escola pública, e dentro dessas também a questão de renda. E a gente ainda tem também as cotas para as pessoas com deficiência. Acho que a gente vai poder, ao longo do programa, talvez falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma delas. Muito bem, muito obrigado. E aí, professor Israel, seja muito bem-vindo também. Conta pra gente, por que é tão importante o sistema de cotas para essa população nossa que tem tanto anseio, né, de entrar na universidade? Bom, primeiramente, Cássio, boa tarde, satisfação falar contigo. É uma satisfação rever meu colega de unidade acadêmica, professor Diego, que está sinalizando, levando essa informação aos nossos telespectadores surdos, né? A satisfação também está aqui com a professora Thelma. Bom, então boa tarde a todos que nos acompanham. Cássio, eu fiz questão de estar aqui hoje no centro de eventos, porque aqui hoje nós estamos recebendo estudantes dos espaços de profissões, e eu queria aproveitar a oportunidade e passar essa energia positiva, que é esse campo fervilhando, como já mesmo foi dito, a presença desses estudantes vindo aqui conhecer a nossa instituição. E está movimentado, né, professor? Excelente, não é um evento que está acima das nossas expectativas. Nós tínhamos expectativa de mais ou menos
o ano 2019 nós tivemos 25 mil estudantes visitando o campus, né? Recentemente eu dei uma entrevista que eu falei para você que a gente queria colocar 30 mil. E você disse que era fácil e você mais uma vez acertou. Né? Eu acredito que nós superaremos essa expectativa. Acho que vai estar entre 30 e 35 mil estudantes aqui no campus. E a gente fica muito feliz por poder falar para esses jovens sobre a universidade pública, né? Num momento tão importante da vida deles, que eles estão escolhendo o curso que eles vão executar durante toda a vida. Então, é uma escolha bastante importante e a UFG se alegra por poder participar deste momento, né, apoiando estudantes nas suas escolhas. E também, Cássio, foi bom conhecê-lo pessoalmente. Você que já tem você como uma grande pessoa, descobriu que você também é uma pessoa grande. Né? Com a satisfação vê-lo ontem aqui. Satisfação minha também. Muito obrigado. Muito obrigado. Cássio, a UFG, ela optou por ser uma instituição inclusiva porque nós entendemos que aqui é o espaço da diversidade. Aqui nessa instituição, nós valorizamos o diálogo, nós valorizamos o debate de ideias, a conversa franca e aberta. E quanto mais grupos sociais estiverem aqui, trazendo pontos de vista diferentes, a gente fomenta o debate, fomenta a crítica, a gente cresce porque a gente vê outros pontos de vista que a gente às vezes não considerava na visão de mundo que a gente tinha, né? Então, acho que o principal é isso. A diversidade é um componente fundamental para fomento da qualidade do ensino, para fomento de uma formação científica robusta, crítica e humana. Então, nesse sentido, nós ficamos felizes por ter essa oportunidade, já aqui no Mundo UFG, falando das cotas, falando, olha, essa universidade, como a pessoa até um mês já disse, ela se propôs a ser inclusiva muito antes da lei de cotas. Lá em 2008, nós já vimos a necessidade de trazer aqui indígenas e quilombolas para dizer, olha, a UFG também é um território indígena, a UFG também é um território quilombola. Então, a gente já deu esse sinal ao Brasil, e depois as outras universidades também entraram no sistema de cotas, e agora nós estamos tendo a oportunidade de dizer, olha, como a Thelma disse, metade da vaga, no mínimo, são reservadas para estudantes de escolas públicas, dentro daquelas categorias que oportunamente nós vamos detalhar, para dizer para os estudantes o seguinte, olha, isso aqui é direito de vocês, venham fazer universidade pública, tem se você é de escola pública, né, verifique qual cota você se encaixa, se inscreva, venha fazer o UFG e venha trazer a sua contribuição também para a nossa instituição. Professora Thelma, e aí o primeiro passo realmente para essa entrada do aluno cotista ou do não cotista é por meio do Enem. Essa prova que é um processo unificado, o estudante precisa realmente, no momento em que fizer essa inscrição, já colocar que ele é um aluno cotista? Como que funciona? Então, Cássio, o ingresso é pelo Enem, né? Então, o aluno concluinte do ensino médio, né? Ele vai se inscrever para a realização do Enem e, posteriormente, a gente tem na UFG a publicação do edital do SISU, né? O Sistema de Seleção Unificado, a universidade adere ao SISU, e aí vem as etapas. No momento da inscrição do SISU, ele vai ter que fazer a opção. Então, é muito importante que o estudante, no momento de fazer a sua inscrição, ele esteja atento ao edital. Nesse edital vai estar detalhada todas as cotas que são apresentadas nesse edital. Então, ele deve estar atento para a escolha. Porque a gente tem, por exemplo, dentro desses 50% das cotas, a gente tem cotas que são para estudantes todos de escola pública, né? Mas estudantes de escola pública que são de renda inferior a um salário mínimo e meio, que eles podem ser de renda inferior a um salário mínimo e meio, mas se autodeclararem como para pretos, pardos e índios, né? Ele pode ser também com deficiência, ou ele pode ter renda superior e ser também das categorias étnico-raciais ou de deficiência. Então, é extremamente importante que o estudante, no momento da sua inscrição, que ele leia com atenção o edital, que ele esclareça a questão das cotas antes de fazer a sua inscrição, para evitar, né, que ele tenha, no momento já do processo seletivo, problemas pela escolha indevida da cota em que ele deveria estar aderido. Então, mas o edital, uma vez publicado, ele traz de forma clara, e havendo dúvidas, ele deve procurar o esclarecimento para essa inscrição correta na cota em que, de fato, ele se destina. Observando que ele deve ter cursado integralmente o seu ensino médio em escola pública. Ele não pode ter cursado, por exemplo, como bolsista em uma escola particular. Ele tem que ter feito os 3 anos ou 4, se for de Instituto Federal, né, em escola pública. Ele não é parcial, é o ensino médio completo em escola pública. Então, ele tem que estar atento a isso,
porque não pode ter estudado com bolsa na escola particular e uma parte na escola pública. Tem que ser integralmente todos os anos de ensino médio cursado em uma escola pública. Tá? Então, no Informação momento da importante para inscrição que do não haja SISU, confusão, né, professora? perfeito. Então, assim, é muito importante que o estudante leia com atenção o edital, que esclareça bem as dúvidas que tenha antes da sua inscrição, né? No momento de fazer a escolha para qual cota ele vai se inscrever, que ele vai concorrer. Professor, agora como a gente costuma perceber a educação, a importância da educação para mudar realmente, muitas vezes, a estrutura financeira, a estrutura social de pessoas como essas, né, que precisam do sistema de cotas para poder inserir na universidade. Exatamente, Cássio. É justamente por isso que esse serviço que a Thelma deu agora é muito importante. Para dizer, olha, nós temos um processo seletivo, bastante cuidadoso em relação às cotas, porque a gente quer que ela cumpra a missão dela, que é atender aquele estudante que tem um perfil. Por isso que nós recomendamos estudantes a ficarem atentos se eles realmente têm o perfil daquela cota para a qual ele está se inscrevendo, porque se ele não tiver, a matrícula dele vai ser indeferida. E para que nós indeferimos essa matrícula? Para que ela fique à disposição em um outro processo seletivo para quem é de direito, né? E aí sim, uma vez aquele estudante que tem um perfil de cota e ele vem para a universidade, ele tem uma capacidade aqui, uma oportunidade, né, transformadora. Nós temos diversos casos aqui, diversos relatos de estudantes que dizem, olha, eu sou o primeiro negro da minha família em uma universidade, eu sou o primeiro quilombola lá do meu quilombo aqui na universidade, eu sou o primeiro índio da minha comunidade indígena aqui na universidade. E isso tem um papel social extraordinário, porque muda não apenas a vida desse estudante que está aqui na universidade, mas também muda a vida dos seus colegas, dos seus irmãos, as pessoas que estão lá na comunidade, que vai ter essa pessoa, né, como um norte, né, uma pessoa que possa inspirar uma trajetória na vida deles também. E as pessoas da universidade também vai poder contribuir com os demais colegas que estão aqui. Então, por isso que a gente pede muito cuidado, bastante cautela, para as pessoas verificarem. A gente quer que essa universidade, ela se pinte de todas as cores, que ela tenha representação de todos os grupos sociais, mas a gente faz um trabalho cuidadoso nesse sentido. E aí, deixando claro, né, você faz inscrição, você diz qual grupo você se identifica, né, mas vai ter comissão que vai fazer essa verificação. Então, se você se identificou como na comissão PPI, que é preto, pardo, indígena, vai ter uma comissão de identificação para saber se você realmente tem características negroides e faz jus, né, àquela vaga. Lembrando claramente que são características fenotípicas e não genéticas. Não importa se o meu avô era negro, não importa se eu tenho essas características negroides, né, se eu fui vítima de uma discriminação, então tem que ter essas características fenotípicas. Se você se inscreveu com renda inferior, você tem que comprovar, trazer os comprovantes mostrando que realmente a renda familiar é inferior, se encaixa na cota, né, você passando ali pela comissão de renda socioeconômica, né? E também, das mesmas formas, o PCD, pessoa com deficiência, se você se inscreveu, a gente precisa verificar se você realmente tem a deficiência. Para dessa forma, algumas pessoas às vezes ficam contrariadas, sabe? Falam assim, mas é possível, eu me inscrevi, a minha matrícula foi indeferida, mas a gente tem que entender o seguinte, se foi indeferida, é porque você não tinha aquele perfil. O seu perfil é outro, e nós temos outros processos seletivos que você pode participar, e vamos guardar essa vaga para quem realmente tem o perfil, para que a universidade realmente tenha a oportunidade de chegar a essas pessoas que têm esse direito e fazer essa transformação social na vida dessas pessoas e da comunidade de onde elas vieram, né? Professora Thelma, aí a gente entende que esse aluno cotista, ele, depois de estar inserido na universidade, ele continua com algumas outras necessidades também, como moradia, como outros processos que, inclusive, a gente vai abordar no segundo bloco, né, trazendo mais informações sobre essas questões. Mas, assim, de maneira geral, como é que a universidade hoje também acompanha esse aluno cotista durante todo o trajeto dele dentro da universidade? Então, Cássio, é extremamente importante tudo isso que o professor Israel acabou de mencionar, né? O nosso interesse é que todas as vagas sejam preenchidas, todas da ampla concorrência, quanto essas reservadas para o sistema de cotas, e todo esse cuidado que é tomado no momento da matrícula, né? De toda essa avaliação que é feita pelas diferentes comissões, é para que a gente seja o mais justo possível. E é claro, nós queremos que o estudante ingresse e que ele tenha a permanência e tenha o êxito estudantil. E para isso a gente sabe que não basta só a vaga, né? É preciso que ele tenha esse acompanhamento próximo e que ele receba alguns cuidados, uma assistência, muitas vezes essenciais para que ele possa caminhar de forma exitosa ao longo dessa trajetória acadêmica.
Então, aí são um conjunto de órgãos envolvidos, mas do ponto de vista da praia, a gente tem aqui uma equipe multidisciplinar que se preocupa e que se ocupa de fazer esse acompanhamento, além das atividades ou da assistência direta e indireta, que é disponibilizada aos estudantes. É claro que a gente tem todas as limitações do ponto de vista de orçamento, mas fazendo o maior esforço que nos é possível, né, buscando meios para fazer esse atendimento. A gente tem também aqui equipes para fazer o acompanhamento social, emocional, né, com acompanhamento psicológico de quando necessário desses estudantes, e juntamente com a Prograde, aí junto ao lado do professor Israel, esse acompanhamento acadêmico. E para isso a gente tem, em parceria com a equipe da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, nós temos em cada unidade acadêmica uma equipe também de professores e servidores técnico-administrativos que estão mais próximos a cada estudante de cada curso para fazer esse acompanhamento, dando uma atenção especial aos estudantes que apresentam algum tipo de dificuldade após esse ingresso e ao longo da sua trajetória acadêmica. E nós precisamos que, além de ingressar, todos eles consigam caminhar da melhor maneira possível e tenham condições de chegar ao final do curso de forma exitosa, porque como o professor Israel mencionou muito bem, para alguns estudantes, a importância do ingresso desse estudante numa universidade pública como a UFG vai representar um marco histórico para essa família, para esse grupo familiar. Muitas vezes é a primeira pessoa daquela família que teve acesso a esse ensino, né? Isso não é raro, isso acontece com relativa frequência. Então, é essencial que ele consiga, daqui a alguns poucos anos, né, retornar para a sua comunidade para devolver, colaborar com essa comunidade de onde ele veio, contribuindo com a sua formação. E nós temos aí também essa preocupação de colaborar para que esse processo seja exitoso para esse estudante. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais da questão das bolsas, acho que no próximo bloco, é isso? Isso mesmo, professora Thelma. Inclusive, a gente já vai caminhando para o final desse bloco. Quero muito agradecer aqui a presença da senhora, a presença também do professor Israel, mais uma vez contribuindo aqui com o nosso programa, trazendo também mais informação, né, para toda a população acadêmica e para toda a população também que ainda não está dentro da universidade, né? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente vai agora para a gente vai agora para o primeiro intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu volto, não saia daí. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco a gente continua então falando sobre a inserção, né, desses novos alunos que chegam à Universidade Federal de Goiás, que precisam do sistema de cotas para essa inserção. Então nós estamos tratando sobre toda essa temática. Inclusive, aqui comigo já estão os nossos convidados desse bloco. Comigo aqui o Pedro Cruz, que é diretor de ações afirmativas da UFG. Ele se descreve como um homem negro, calvo, com cabelos e bigode, grisalhos, e ele usa óculos de armação redonda. Também com a gente aqui o João Gabriel Oliveira, ele que é coordenador do Núcleo de Acessibilidade do Campus Goiás da UFG. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos e olhos castanhos escuros.
os cabelos são levemente compridos e ele também usa óculos de grau do tipo aviador. Sejam muito bem-vindos, que bom tê-los aqui. E aí a gente já retoma essa nossa conversa, Pedro, falando sobre a legislação voltada a essa assistência, né? Toda essa questão de acessibilidade é prevista por uma legislação. Então não é algo assim que a gente está fazendo por impulso, porque pensa que tem que ser feito apenas de uma hora para outra foi criado isso. É uma legislação. Nós entendemos a necessidade de pessoas que, muitas vezes, se não fosse por meio do sistema de cotas, não teria condições de serem inseridos na universidade. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, João Gabriel. Meu colega de Goiás. E boa tarde aos telespectadores da TV UFG. É sempre um prazer muito grande para nós podermos participar desses programas, para poder trazermos informações para a população. A política de cotas, de fato, ela reflete uma ação do movimento, né? Quer dizer, que vem articulando ao longo dos anos, né, uma política que possibilite o ingresso de pessoas em espaços que até então não era possível. A universidade é um desses espaços, né? O espaço de poder na sociedade, decisão é outro espaço, o mercado de trabalho e assim por diante. Então, os movimentos sociais que sempre lutaram, né, para poder fazer a inclusão acontecer, acaba que tendo como resultado dessa luta, e o movimento negro tem uma participação muito especial nesse movimento, né, nessas ações, que possibilitou, né, que a gente pudesse ter instrumentos legais, né, normativos, que pudessem regular o ingresso e a permanência de estudantes na universidade por meio de cotas, né? Porque se nós pensarmos aqui lá para os anos 2000, nós tínhamos menos de 5% da população nas universidades públicas, menos de 5% eram população negra, né? Naquele momento. E com esses mecanismos que foram disponibilizados, hoje nós temos um grande avanço, temos mais de 50%, hoje, segundo uma pesquisa da Andifes, realizada recentemente, de pessoas autodeclaradas pretos e pardos ocupando vagas na universidade. Também nesse mesmo instrumento, que depois foi complementado, a Lei 2.711, que institui a Lei de Cotas nas universidades, ela passa por uma alteração em 2016 para poder prever a garantia também da reserva de vaga para pessoas com deficiência, né? Então, essas pessoas hoje estão ingressando dentro da nossa universidade. E a nossa preocupação, enquanto Secretaria de Inclusão, que eu aqui também atuo como secretário adjunto, auxiliando a professora Luciana Dias nesse desafio, né, que é sempre um desafio fazer inclusão na sociedade hoje, principalmente na universidade, mas nesse trabalho que nós fazemos aqui, nós trabalhamos muito, a nossa diretoria trabalha especificamente com as políticas de cotas, que vai desde a instalação das bancas de heteroidentificação durante o processo de matrícula, para garantir, né, o direito dessas pessoas às quais a lei prevê o seu acesso por meio de cotas. E a gente tem que lembrar que nós tivemos um processo de fraudes e tentativa de fraudes nessa política de cotas durante muito tempo na universidade. Nós chegamos a ter aqui na UFG 200 processos tramitando simultaneamente na esfera administrativa de pessoas que eram denunciadas porque tinham entrado por autodeclaração, mas efetivamente não pertenciam a esse grupo social para o qual a cota foi criada. E hoje, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com a comissão de heteroidentificação direto na matrícula,
Hoje nós não temos nenhum processo dessa natureza tramitando na universidade. Que bom saber dessa nova realidade, né, professor? Porque a gente sabe que nesse processo inicial realmente aconteceram tantas coisas aí que aí ao longo desse período, já depois da inserção, veio mudando e hoje está de uma maneira mais tranquila. Agora a gente retoma, inclusive, sobre isso, que agora eu quero perguntar para o João Gabriel a respeito dessa inserção, né, das pessoas que elas entram na universidade por meio do sistema de cotas. Como que funciona aí no campus Goiás? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, professor. Tudo bem? Bom, aqui no campus Goiás, no geral, nós temos primeiro o ingresso através do SISU, então a pessoa tem que se inscrever, fazer lá o seu indicar, que é uma pessoa com deficiência, direto na sua inscrição, né? E podendo, assim, através da comissão de avaliação da pessoa com deficiência, podendo estar ingressando, comparecendo na matrícula com o laudo oficial da UFG, esse laudo aí carimbado e assinado por médicos, né? Especialistas nas áreas, isso vai depender da deficiência da pessoa, né? Ou também, quando há as vagas suplementares, também sinalizando que é uma pessoa com deficiência e trazendo os seus laudos comprobatórios, né? Tanto o laudo quanto os exames necessários para comprovar a deficiência da pessoa no seu ingresso, né? Essas são as formas que são aceitas aqui para ingresso, e claro que uma vez que o aluno passa, é aprovado, passa por todas essas comissões, também tem os seus laudos aceitos, todas as suas condições aceitas, né? Ele pode estar entrando em contato, tanto via e-mail quanto solicitando através do SIGA o atendimento do núcleo de acessibilidade, né? E podendo sim ser atendido por nós, né? Pelos nossos monitores, ou por mim como coordenação, ou pelas pessoas que compõem o grupo do núcleo de acessibilidade. João, e aí esse processo seletivo, ele acontece anualmente ou a cada semestre? Bom, o processo do SISU, ele ocorre normalmente, né? Ele tem o processo de ingresso normal, se eu não me engano, é semestral, que são por fases, né? Por chamadas do SISU, né? Então, isso vem já direto do MEC mesmo. Tá certo. E aí, Pedro, retomando o que você estava dizendo e até perguntando sobre uma outra questão também, que depois que o aluno já está dentro da universidade, existem bolsas que auxiliam esse estudante também nessa permanência e até mesmo para que ele continue na vida acadêmica? Sim, temos. Na verdade, essa parte que trabalha, por exemplo, com apoiamento dos estudantes, é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, onde nós temos uma diversidade de ações e de apoio ao estudante, que não é só a bolsa. Então, ele tem acesso a bolsas, mas ele tem acesso à moradia estudantil, ele tem acesso ao restaurante universitário, e ele tem também acesso quando logo no início, a uma bolsa emergencial, quando o caso é de extrema urgência, para que o aluno também não fique sem nenhum tipo de apoio ao ingressar na universidade, né? E nós temos também uma bolsa MEC, que ela é paga aos estudantes do quilombolas, né? E nós temos uma modalidade de ingresso na UFG, por um programa próprio da universidade, que a UFG inclui, que foi criado em 2008, 4 anos antes da lei de cotas, e esse programa, hoje, ele cria vagas novas em todos os cursos, né, da UFG que tenha candidatos indígenas ou que sejam quilombolas. E também ele oferta 15 vagas no curso para estudante surdo, no curso de letras libras, né?
Então, são várias as formas de ingresso. Quando o aluno ingressa na universidade, ele passa por um processo durante a matrícula, que é a análise da realidade socioeconômica dele. Então, essa análise socioeconômica para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis já é o referencial necessário para eles pensarem em que tipo de política aquele estudante está habilitado para poder ingressar. Então, quando ele está dentro da universidade, eles já vão pensar essas políticas para o atendimento desse estudante a partir da informação que ele já tem no ingresso desse estudante. Daí, então, fica tudo mais fácil para poder promover as ações necessárias de apoiamento desses estudantes. É sempre bom lembrar que, infelizmente, os recursos, né, para promoção dessas ações, para garantia desse direito dos estudantes, nunca é o suficiente. Nós temos hoje mais de 75% dos nossos estudantes da UFG que têm uma renda inferior a 2 salários mínimos. Então, dá para a gente ter uma dimensão de qual que é a realidade socioeconômica da nossa comunidade estudantil, né? E isso significa dizer que nós precisamos de mais recursos, mais aporte financeiro para poder dar as garantias em forma de políticas de permanência para esses estudantes estarem aqui, seja abrindo mais vagas nas casas de estudantes, seja ampliando o atendimento no restaurante, seja ampliando o número de bolsas para poder de iniciação científica, enfim, de várias bolsas que a universidade dispõe para poder garantir que esses alunos estejam aqui e que eles possam concluir o objetivo dele, que é sair daqui formado, com uma formação sólida, né, para poder fazer frente a um mercado de trabalho que está cada dia mais restrito e mais exigente também. Muito bem. E como eu apresentava aqui, o João Gabriel Oliveira, ele é coordenador, né, então, do núcleo de... Pode passar, pedir para o pessoal. Ele é coordenador do núcleo de acessibilidade aqui da UFG, e aí eu quero que ele comente para a gente qual que é a função desse núcleo dentro da universidade. Tá ótimo. Só fazendo lembrar, além de coordenador do núcleo, eu também sou uma pessoa com deficiência. Então, assumo aqui o local de fala e eu tenho algumas coisas depois, se eu puder falar, né? A ação do núcleo, ela Nós tivemos aí um probleminha com a conexão do João Gabriel. Enquanto isso, enquanto retoma essa conexão dele, eu vou conversando aqui com o professor Pedro para que a gente toque inclusive nesse ponto que o João acaba de falar. Ele que hoje ocupa esse lugar de destaque dentro da universidade, né, como coordenador do Núcleo de Acessibilidade, a importância de ter essas cotas para pessoas que... Nós perdemos também a conexão com o professor Pedro. Eu vou ver aqui com o pessoal como que a gente retoma essa conexão, esperar ele voltar aqui, mas o que eu perguntava para ele era sobre essa importância, né? A importância de termos essa acessibilidade, a disponibilidade de acessibilidade para o público também PCD. E aí nós já retomamos então aqui a conexão agora com o professor, com o Pedro, e aí o senhor pode falar sobre isso com a gente. Talvez se não fosse por isso, o João não conseguisse hoje estar como coordenador desse núcleo dentro da universidade, né? As políticas de ações afirmativas, as políticas de inclusão, elas têm uma marca, né? Quer dizer, são políticas que elas são promovidas em comunidades, em sociedades, né, cuja a desigualdade social ela é muito alta, né? Então, elas aparecem como um mecanismo, né, de combater essa desigualdade, fazer essa aproximação, né, das pessoas poderem acessar os mesmos espaços. Quando se institui, 2 anos depois da lei de cotas para ingresso nas universidades, é instituída, então, a reserva de vagas para servidores nos concursos públicos, né?
E uma das vagas reservadas são as vagas para deficientes. E isso é muito importante, porque se nós olharmos hoje a estrutura da nossa sociedade, se nós olharmos os nossos serviços públicos, né, a gente vai perceber que essas pessoas não estão povoando esses espaços, não é? E agora, com a reserva dessas vagas que foram feitas, essas pessoas tiveram uma possibilidade maior. E é sempre muito a satisfação para nós quando nós recebemos uma pessoa em concurso público aqui com deficiência. Inclusive, Pedro, nós retomamos aqui a conexão com o João Gabriel e eu vou até pedir para que ele compartilhe dessa experiência dele como uma pessoa com deficiência. Como foi para você essa inserção na universidade? Peço desculpas, caiu a conexão aqui. Sem problema, João. A gente entende super bem que é questão mesmo da conexão com a internet. Acontece. Bom, só retomando a questão do núcleo, o núcleo ele atende aos alunos e alunas com deficiência. Nós temos atendimento especializado com monitores, né? Designamos monitores que possam acompanhar os alunos dependendo da deficiência, né? Uhum. Além disso, nós temos o espaço físico na Biblioteca do Cajuí, onde tem uma sala da coordenação e também tem um laboratório de acessibilidade e inclusão, o LAIA, onde tem o equipamento necessário, por exemplo, pessoas com baixa visão ou cegueira, tem equipamentos de lupa, o SARA, né? Também temos 2 intérpretes de Libras, que ficam também junto ao núcleo, trabalho junto ao núcleo conosco, né? Nessa parte da surdez, além de eu ser também um profissional intérprete de Libras, né? Com relação ao ingresso, na UFG eu não me utilizei da necessidade de uma pessoa com deficiência, né? Eu acabei não fazendo a minha inscrição de pessoa com deficiência, por um motivo um pouco lógico, assim. Apesar da minha deficiência ser permanente, né? Eu sou uma pessoa autista, não existe cura para uma pessoa com autismo. A minha esposa é uma pessoa surda, não existe cura para uma pessoa surda. É exigido em todos os editais que nossos laudos tenham de 6 meses a 1 ano. Então, ficar renovando esses laudos, às vezes, gera um custo bastante caro. Porque, por exemplo, no meu caso, o laudo é apenas renovado com o neurologista. A não ser que eu dê muita sorte de conseguir, através do SUS, num período de 2 meses... eu tenho que pagar, e esse custo é relativamente caro, né? Um neurologista, uma sessão com o meu neurologista, para poder estar realizando isso, não é barata, e mesmo que faça por plano de saúde, eu tenho que pagar com participação. No caso da minha esposa, ela tem que realizar o exame e mais o laudo, então isso acaba sendo dificultoso, né? Então nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de ingresso, o que vale lembrar aqui que existe um projeto de lei tentando fazer com que esses laudos de deficiência permanente, como é o meu caso e o da minha esposa, se tornem vitalícios, não seja mais necessário ficar renovando a cada 1 ano ou cada 6 meses. João, muito obrigado, inclusive, pela participação sua aqui com a gente. Obrigado por compartilhar parte da sua história aqui também com todo mundo que está aqui nos assistindo. Muito obrigado também, Pedro, pela sua contribuição mais uma vez aqui com a gente. E muito sucesso no trabalho de vocês. A gente vai então agora para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto, não saia daí. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS.
todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Já estamos de volta e hoje é o segundo dia do Espaço das Profissões. Você já tem acompanhado aí ao longo desses dias, né? Desde ontem, na verdade, que a gente vem acompanhando. E durante o evento, os visitantes podem conferir palestras sobre os cursos, mercado de trabalho e também as formas de ingresso aqui na UFG. Além disso, tem a programação cultural. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Ana Clelma, que inclusive volta de férias hoje, já trazendo programação cultural para a gente. Que coisa boa esse retorno seu, Ana Clelma. Seja muito bem-vinda de volta. Obrigada, Cássio. Pois é, voltei com tudo, né? Voltei da melhor forma aqui, trazendo essa notícia boa de apresentação cultural e de Espaço das Profissões, né? Esse grande evento aí da universidade. Eu mesmo sou apaixonada, foi assim que eu conheci a UFG e assim muitos estudantes conhecem a universidade. E além de conhecer os cursos aqui também no Espaço das Profissões, é uma ótima oportunidade de conhecer outras oportunidades aí de intercâmbio, de projetos de extensão, de pesquisa, de inovação e, claro, também dos projetos culturais, né? E hoje a gente está aqui para falar de um deles, porque logo mais nessa programação extensa, como você mesmo falou, de palestras, tem também a programação cultural. Daqui a pouco tem um recital, um recital didático com a professora Dulce Regina, e é com ela que a gente vai falar agora. Nós estamos aqui com ela, tudo bem, professora Dulce? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Ela se descreve como mulher de pele parda, tem cabelos castanhos nos ombros, é magra e usa óculos. Professora, começa falando para a gente qual que é a proposta aí desse recital didático. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Ana Clelma, a equipe da TV UFG que está aqui fazendo essa excelente cobertura, né, deste grande evento da comunidade, né. Nós gostaríamos de esclarecer que essas disciplinas, elas são disciplinas complementares. Por exemplo, essa disciplina chama formação de repertório. Então tem aquele repertório que o aluno faz principal, né, concertos com orquestras e tal, sonatas, e tem esse complementar que ele vai o quê? Preencher um programa, tocar em um evento, né, cultural. Então eles têm essas peças mais curtas e é muito prazeroso de fazer, porque a gente sempre tem um acompanhamento de uma pianista, entendeu? Essa disciplina é oferecida para alunos da licenciatura e do bacharelado. E nós temos a maioria da demanda vem das escolas do governo, né, de segundo grau, que oferecem ensino específico de música. E já que a gente está falando aqui justamente disso, né, Espaço das Profissões, desses estudantes que estão vindo aqui conhecer esses cursos, quais são os estudantes que estão envolvidos aí diretamente nesse recital, por exemplo, de hoje? Quais cursos que ele faz? Você citou aí licenciatura e bacharelado, mas eles fazem os instrumentos específicos, né? Como que funciona? Nossa disciplina ela é oferecida para violino e viola. Então, são instrumentos integrantes da orquestra, né? E a demanda é grande, já que nós temos 4 orquestras em Goiânia, orquestras profissionais e excelentes orquestras. Inclusive, a gente tem convênio, hoje formalizado com Basileu França, com a Orquestra Sinfônica, com a Orquestra Filarmônica. Existe um convênio com a UFG que aproxima as ações, né, em conjunto, o que é muito bom. Professora, e qual que é a importância aí desses projetos, né, de pesquisa, ensino e extensão na Escola de Música e Artes Cênicas aqui da UFG? É muito importante, porque é tipo assim, um mercado, né, que está aí se abrindo
né? E esses estudantes vêm do 2º grau para o 3º grau, e daqui eles se preparam, né? Vão se tornar professores, vão tornar músicos profissionais nas orquestras. Então, o mercado de trabalho que está esperando que esses alunos estejam prontos para supri-lo, né? E a gente tem essa missão de estar, quando tem um evento dessa natureza, que os alunos procurando identificar suas profissões, né, do 2º grau, né, a gente tem o maior prazer em abrir as portas e explicar o que a escola oferece para eles. Professora, muito obrigada. Ô, Cássio, e para você que está assistindo a gente, tem programação cultural aí às 2h, às 3h, e a programação completa do evento está lá no site, viu? espaçodasprofissões.ufg.br. Você tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa aqui para a professora Dulce? O que eu ia perguntar era justamente sobre a maneira como as pessoas podem, então, ter acesso a essa programação. Muito obrigado, professora Dulce. Muito obrigado também, Ana Clelma, pelas informações. E uma boa tarde para vocês. E olha só, pessoal, ainda falando sobre espaço das profissões, a gente vai conferir agora como que está aí a expectativa, né, de público. O que nós tínhamos aí como objetivo era cerca de 30 mil pessoas. Vamos conferir o que a Ana Clelma pôde ver por lá, né? Quais são as informações que ela tem aí pra gente. Rodou. Enquanto o pessoal coloca aí na tela, pessoal, lembrar vocês que até às 5h hoje acontece o Espaço das Profissões aqui na Universidade Federal de Goiás. Então, você que é aluno do ensino médio, que ainda não decidiu o curso que você quer cursar na universidade, né? As maneiras, como que faz também para fazer todo o processo de seleção para entrar na universidade, você pode vir até o Campus Samambaia, né? Que fica aqui é onde fica o Centro de Cultura e Eventos, inclusive, onde está acontecendo grande parte dessa programação. Então, se você quiser saber de todas essas informações, é só vir até aqui, conversar com professores, profissionais que vão poder te instruir, falar um pouco de cada um dos cursos, né, que você tem interesse em conhecer. E agora, pessoal, teve um probleminha com a matéria que a gente ia chamar, mas eu chamo, então, a agenda de eventos, as ações e os editais da UFG, para que vocês fiquem por dentro de toda essa programação. Vamos ver. Olá para você que está nos assistindo aqui no Mundo UFG. Eu espero que você esteja gostando do nosso programa, mas para ficar ainda melhor, eu chego agora com dicas de eventos, cursos, palestras e muito mais. Antes de começar, eu peço licença para fazer a minha autodescrição. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados um pouco abaixo dos ombros, e estou em um corredor de um prédio da UFG que tem ao fundo uma janela de vidro com uma paisagem verde. E começa agora mais uma agenda UFG, onde você fica sabendo um pouquinho do que está rolando aqui na universidade. E a primeira dica de hoje eu já começo com notícia boa, porque foram prorrogadas os prazos de inscrição de projetos de pesquisa no SIGA. Quem tiver interesse tem até o dia 12 para fazer a inscrição, mas lembrando que quem faz o cadastro deve ser um professor ou técnico administrativo vinculado à UFG. Para conferir mais informações do edital e tirar dúvidas, entre no site prpi.ufg.br. E vem aí mais uma aula inaugural da UFG, mas dessa vez promovida pelo programa de pós-graduação. A professora Jaqueline Gomes de Jesus vai ministrar a conferência que tem como tema Quem enxerga quem na cultura das aparências? Quem escuta quem na sociedade do espetáculo? O evento vai acontecer de forma presencial no prédio das Humanidades 2, que fica no campus Samambaia da UFG. Mais informações você encontra no Instagram, fcs_UFG. E por fim, tem mais uma exposição nova na área, mas ela infelizmente vai ficar disponível por pouco tempo. Você tem até o dia 12 para conferir e visitar essa exposição que se chama Panorama, que vai estar acontecendo no espaço Expolab, no prédio da FAB UFG. O acervo é composto por peças de 9 artistas vinculados ao curso de artes visuais.
e cada um traz algo único para compor esse panorama. Não deixe de conferir. A agenda de hoje está no fim, mas não fica triste não. Logo mais eu volto com mais dicas de eventos, cursos, mais uma agenda UFG. Eu me despeço aqui, até mais! Muito bem, muito obrigado, viu, Isabela? E eu já vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Amanhã eu tô de volta a partir da 1h da tarde. Muito obrigado por ficar junto aqui com a gente. Beijos e até mais. Tchau!